Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Como todos sabem, no site, na página, eu sempre faço resenha dos filmes, dos livros, etc. De acordo com o ponto de vista cristão, aquilo que mudou na minha vida, aquilo que eu achei mais interessante, aquilo que é perigoso, a gente deve ter atenção e etc. E assim, por causa da depressão, de tudo que eu passei, eu fiquei anos e anos e anos sem escrever no site. Eu tenho ele desde 2008, mas em 2013, 2014, 2015, eu não consegui escrever nada. Eu só voltei em 2016. E assim, como estava tudo atrasado, eu comecei fazendo postagens individuais, mas atrasadas, e depois continuei fazendo postagens coletivas. Mas houve alguns livros do ano de 2015 que eu nunca consegui resenhar, porque foram livros que me marcaram demais. Sabe assim, quando aquilo te marca tanto, mas tanto, que te faltam palavras para escrever? Ou até mesmo para falar, foi o que aconteceu. E o tempo foi passando, foi passando, foi passando. Já são 5 anos e eu nunca consigo escrever. Eu até tenho uma outra coisa escrita, mas nada muito concreto. E eu estou me preparando, né, para poder mudar junto com a minha família daqui. E nós precisamos encaixotar as coisas, né, guardar as coisas para mudança. E eu preciso guardar os livros e por isso eu resolvi tentar fazer essas resenhas. Eu sei que não vai ficar muito bom, eu sei que vai ficar péssimo, mas é o que temos para hoje. Então vamos lá. O primeiro são esses aqui, ó. Na verdade é uma série. A Ovelha e o Dragão. São 3 livros. Os Escolhidos, a Restauração e a Consumação. A história é sobre uma seita satânica que quer atingir uma igreja. Então, essa seita diz para um dos jovens lá, que é filho de um dos mais importantes lá da seita, que ele tinha que seduzir a filha do pastor e com isso destruir a família, destruir a moça, destruir a família dela e consequentemente a igreja. Mas assim, e o que acontece? O rapaz acaba se apaixonando pela moça de verdade. O rapaz se chama Cristiano, né, que seria o dragão, e a moça chama Raquel, que seria a ovelha. Então, assim, como é uma trilogia, né, o primeiro livro da trilogia mostra como eles se conheceram, como eles se apaixonaram, e assim, e é claro que ela não sabia que ele era satanista no primeiro momento, e assim, mas acontecem muitas coisas que eu não vou contar, porque é uma trilogia, e cada capítulo eles são intercalados. Um é a menina que narra e o outro é o rapaz que narra. E assim, e como não é exatamente o final da história, o desenrolar da história, que foi o que me marcou, eu não vou falar aqui. Mas eu devo alertar que em alguns livros, para eu poder falar o que realmente me marcou, eu vou ter que dar spoiler. Então, assim, na descrição vai ter o nome desses livros. Se vocês não quiserem ver spoiler, por favor, não leiam. Mas a maioria são livros antigos que não se acha mais, então eu acho que não tem tanto problema. Mas enfim, eu gostei muito da história, é um romance. Eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto assim de um romance. É um romance com pitada de conspiração, tem muito humor, aventura. E assim, eu achei muito legal. Não sei se eu acharia tão legal hoje, afinal já tem 5 anos. E assim, o que mais me marcou nesse livro é que tem uma personagem, eu acho que chama Ana Luísa, se não me engano, que eu achei ela assim muito parecida comigo, porque ela era tão autêntica, mas tão autêntica, que qualquer coisa que ela estivesse sentindo ou pensando, todo mundo sabia, sem ela ter que falar. Ela não conseguia dissimular, ela não conseguia mentir. Então eu tenho um momento, eu não sei se no primeiro ou no segundo livro da trilogia, que ela comete um pecado, né, que seria considerado grave, e ela não fala pra ninguém. Mas todo mundo descobre porque dizem que ela não tá com o mesmo brilho no rosto, com a mesma inocência, com a mesma alegria que ela costuma demonstrar antes.
E assim, isso me marcou porque é exatamente o que as pessoas falam de mim. Tipo assim, que eu sou extremamente transparente e que eu não consigo esconder nada de ninguém. Enfim, sobre esse livro é isso. O próximo livro que eu gostaria de falar é esse daqui, A Turma. Esse eu vou ter que falar spoiler, senão não vai dar certo. A Hannah, ela é a estrela do grupo colegial, ela tá no 3º ano, e ela tem uma turma de 4 amigas inseparáveis e mais um namorado que ela ama de paixão. E assim, só que ela teme que quando o ensino médio termina, ela perca tudo que ela conseguiu. E assim, eu confesso que no começo, no meio, eu tava achando aquilo tudo muito chato, porque só fala de ficada, de garoto, de festa e essas coisas, né, que os adolescentes mundanos curtem, só falava disso. Mas o final, gente, assim, ele é arrebatador. Se não quer ver spoiler, para aqui. 1, 2, 3, tá, vou contar. Na verdade, ela tinha um complexo, né? Na verdade, ela tinha um distúrbio de múltipla personalidade, eu acho que é isso. Ela era uma menina só, que ela mesma fazia o papel das 4 amigas dela. A única pessoa real na história era o namorado dela, e mesmo depois do ensino médio, o namorado continuou com ela e a ajudou a se tratar do distúrbio dela. E assim, e o que eu achei mais interessante, o que mais me marcou, é porque eu também vivi uma situação meio que parecida com essa, sabe? De achar que perderia tudo com o ensino médio e, de fato, já tinha perdido muita coisa, mas perdi o restante com a faculdade. E assim, e para poder, né, ter uma vida de estudo novamente, uma vida intelectual novamente, um papel social novamente. E assim, é uma coisa que foi muito difícil e recentemente eu decidi que vou voltar a estudar, já tenho um curso médio em teologia, decidi que vou fazer um curso superior, porque eu já consegui meio que estabelecer na vida profissional e em outras coisas que eu tinha que resolver. E é isso, foi isso que mais me marcou. Próximo livro, Garota Replay. Esse livro, ele é a história de uma moça chamada Tizzy, que ela tem um namorado que, sinceramente, é um verdadeiro babaca, que trai ela com metade do bairro. E ela tem um amigo que chama... Como é que chama mesmo o nome do amigo dela, gente? Eu esqueci aqui, perdão. Gente, desculpa. Tito, o amigo dela chama Tito. E assim, esse amigo tá na cara que ele gosta muito dela, mas ela só o vê como um amigo. E assim, e acontece que um dia, né, ela tá saindo de casa e ela encontra uma outra que é exatamente igual a ela. Só que muito mais bonita, muito mais confiante, muito mais feliz, muito mais realizada. Ou seja, tudo aquilo que ela sempre quis ser. E assim, conversando, né, com essa outra dela, por isso que chama Replay, ela acaba descobrindo que essa outra, na verdade, é ela no futuro. Mas ela não se imagina naquele futuro. E ela pergunta como que esse futuro chegou. E a Replay simplesmente fala pra ela que, assim, que as coisas iam ficar muito difíceis, mas que se não ficassem difíceis, nunca melhorariam. E assim, e acontecem várias coisas. E assim, o que mais me marcou na história é que foi... Quando eu li, eu já tinha acabado de sair, tipo assim, de um período de depressão muito grande. Eu costumo dizer literalmente que foi o Vale da Sombra da Morte. E eu saí de lá e voltei pra contar como que era. Mas ainda assim eu não tinha nenhuma perspectiva de futuro. E sabe, e quando eu li a história, eu tive, assim, eu senti claramente de Deus falando comigo que eu deveria orar e buscar a Ele, tipo, pra ter um vislumbre, né, de onde eu deveria chegar. E foi o que eu fiz. Deus não respondeu da forma que eu esperava, mas Ele respondeu de outras formas. E assim, eu tenho E o mais interessante é que eu tinha comprado esse livro há muito tempo. E eu li no momento exato que eu deveria ter lido. Spoiler, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se não quiser, desliga agora. Na verdade, a gente acaba descobrindo que ela estava em coma e que tudo foi um sonho, não era real. Mas
mesmo assim, ela encarou esse sonho como uma resposta de Deus para a vida dela, terminou com o namorado babaca dela que só atraía e resolveu namorar e casar com um amigo dela e fazer com que o que ela viu no sonho se tornasse realidade. Porque tava na cara, todo mundo sabia que era o que tinha que acontecer. Próximo livro, Um Mundo Perfeito. Esse daqui, eu confesso que eu não lembro todos os detalhes, até porque quando eu comecei a ler, eu achei a leitura meio chata, meio estranha, eu nem tava conseguindo entender direito. Mas aí, né, depois eu continuo, depois assim, do meio pro fim que começou a ficar interessante. E aí assim, o spoiler já vem, assim, já vai ter que dar agora. E na verdade era uma maldição, era uma cidade que fala que não tinha igreja nenhuma, nem católica, nem protestante, nem evangélica, onde quase ninguém acreditava em Deus, ninguém acreditava em Jesus, ninguém servia a Deus, ninguém buscava santidade. E assim, o próprio narrador até fala que, assim, que se tivesse igrejas na cidade, as coisas seriam melhores. E assim, todo mundo sabe, né, que só a igreja não faz um cristão, que, né, tem que ter a decisão própria, tem que ter o compromisso individual. Mas, de fato, em um lugar onde não há nenhum tipo de igreja, as coisas são muito mais difíceis. E, assim, eram pessoas que eram totalmente orientadas apenas pela busca pelo prazer, e pelo prazer a qualquer custo. E eles foram vítimas de uma maldição. Em um momento, um momento lá, eu não lembro exatamente porquê, alguma maldição, alguma coisa assim que tinha lá na cidade, todas as pessoas tiveram seus desejos realizados. Então, assim, tinha uma turma de crianças que estava fazendo uma redação na escola, e o tema da redação era: que animal você gostaria de ser? E as crianças literalmente se transformaram nos animais. Teve um cara lá que dizia que queria fazer sexo o tempo todo, fez tanto sexo, mas tanto sexo, que quase morreu de tanto transar. Teve uma outra lá que falou em um tom desesperado que queria que os ETs a levassem, e os ETs realmente vieram no quarto dela, e deixou claro que esses ETs eram literalmente demônios. Enfim, acontece um monte de coisa, eu nem lembro como que a situação é resolvida, mas o que ficou de lição, e assim, que é muito importante, é que o prazer pelo prazer não traz felicidade, mas escravidão. Isso é um ensinamento totalmente cristão, e que os nossos sonhos, os nossos desejos, eles nunca podem ser para nos satisfazer, porque aqueles que querem o mundo perfeito apenas para si, trazem apenas o inferno para a própria vida. Próximo livro. Cartas de Amor aos Mortos. Isso não é sobre psicografia, sobre fantasma, nem sobre nada disso. Mas é sobre uma menina chamada Lauren, que a irmã mais velha morre, e a gente não sabe se ela morreu porque caiu da ponte ou se ela se matou, a gente não consegue entender. E eu, sinceramente, nem lembro se o livro explica isso. Mas, assim, aí a esposa... Aí essa menina, ela perde a irmã e ela fica muito abalada, e a família dela decide mudar para uma outra cidade. E nessa outra cidade ela vai conhecer outra escola, outros amigos. E um dia na escola, o professor, né, dá um trabalho que é de escola, que ela deveria escrever uma carta para alguém que já morreu, para uma celebridade. E ela resolve escrever essa carta, mas ela gosta tanto, mais tanto, que ela repete o exercício. Então ela vai escrevendo para todas as pessoas, cantores, atores, que são, digamos assim, os ídolos da vida dela. E quando ela vai escrevendo, ela meio que vai desabafando e resolvendo na vida dela tudo aquilo que
que ela não conseguia dizer, tudo aquilo que estava travando a vida dela. E assim, é muito interessante. Claro que assim, que por ser um livro feito para adolescentes, não ser um livro cristão, tem muita coisa falando de homossexualismo, de bebida, de orgia, de droga e de tudo quanto é tipo de coisa que não presta. Mas assim, é maravilhoso ver o quanto que a protagonista ela vai amadurecendo, sabe? E nisso, assim, a gente que tem um olhar espiritual vê o agir de Deus, sabe? Vê a graça de Deus agindo. E que se continuar desse jeito, se continuar aceitando assim a graça de Deus dessa forma, não estaria longe de uma verdadeira conversão. E assim, tem até uma personagem que é evangélica no livro, que é a tia dela, e que é feita de boba pelos caras que ficam abusando dela, e a menina ajuda a encontrar o namorado que realmente valesse a pena, que não a explorasse. E assim, tem até uma pequena discussão, que é claro que o livro não vai se aprofundar, né, sobre os não evangelizados. A teologia tem, né, algumas hipóteses, possibilidades para isso, mas o livro logicamente não dá, mas mostra, né, que assim, que a menina ela tinha assim um certo interesse que não foi totalmente satisfeito. E assim, o que eu achei mais interessante, o que me marcou de verdade na história, é uma parte que ela fala assim, que ela poderia conhecer novos amigos, estar numa nova escola, ter uma nova vida, mas que as pessoas nunca poderiam conhecer ou entender o que ela viveu. E assim, eu tava meio que nessa época. Eu tinha acabado de sair de uma depressão, saindo do Vale da Sombra da Morte, literalmente, e eu achava que eu não poderia falar sobre o que eu tinha passado, que eu não poderia expor, que de alguma forma ele ficaria tão marcado em mim que não haveria forma de superação. Mas Deus, o tempo, mostrou que eu estava errada. O tempo mostrou que eu estava errada porque, assim como aconteceu no livro, houve sim forma de ir além de tudo aquilo. E tem muita coisa que sim, até hoje eu não entendo, até hoje eu não consegui entender, mas eu entendi o que eu deveria entender, eu entendi. Que é aquilo que eu expliquei lá no vídeo. Que o que eu estava passando, o que eu vivi, não era minha história individual. Aquilo que só eu estava vivendo, só eu estava entendendo. Mas não, era parte da história universal, da história da igreja. Que muitos na igreja, na Bíblia, passaram pelo que eu passei. E assim, isso é libertador. Foi isso que me libertou da depressão, literalmente, mas só com o tempo. Demorou um bom tempo ainda para que eu conseguisse entender racionalmente aquilo que eu já tinha entendido espiritualmente. Se é que vocês conseguem me entender. Não teria muito spoiler, na verdade até tem, mas não importa muito, é um livro que ainda acha para comprar. Ainda tem umas coisinhas que eu não vou falar aqui. Próximo livro, O Rosto Perdido. Esse livro é a história de uma menina chamada Cristina, de família rica, que só vive dentro de casa, a família não deixa ela sair, não deixa ela ter contato com o mundo real, super mimada, super protegidinha, e que ama quebra-cabeça. O que eu me identifiquei, porque eu também amo quebra-cabeças. E assim, só que um dos quebra-cabeças que ela monta, falta uma peça. E os pais, pela primeira vez, a deixam sair com a empregada para poder procurar a peça que faltava do quebra-cabeça. E assim, a empregada, que é um pouco mais velha do que ela, dá a entender assim, que a menina tem uns 13 anos, a empregada tem tipo uns 17 anos, 18. Mas assim, a empregada ensina muita coisa pra ela, tipo assim, ensina pra ela o mundo real. E ela acha que assim, que o mundo real que a empregada ensina pra ela é muito mais interessante e é muito mais legal que o mundo protegidinho de faz de conta que a família dela tenta criar. E assim, o que eu achei mais interessante é que o livro, ele vai narrando, tipo assim, a situação do mundo real, mas
de uma forma de fantasia. Igual, por exemplo, ela nunca tinha entrado num ônibus na vida. E ela entra e diz que entrou num lugar que tinha um polvo gigante que comia números e não sei o que. A gente sabe, né, que a gente que conhece sabe que é uma roleta, mas ela não sabia. E ela vai descrevendo de acordo com a imaginação dela. E assim, a imaginação dela é muito interessante. É tão interessante, mas tão interessante que eu confesso que muita coisa eu não entendi. Mas assim, mas o final, assim, é quase de chorar. Como é um livro que não encontra, eu vou contar pra vocês. Ela, né, acaba encontrando a peça, mas do nada, a peça do quebra-cabeça ela encontra, mas pouco tempo depois some uma coisa lá da casa e a mãe acusa a empregada de ter roubado e demite a moça, né? A Cristina, ela fica muito chateada, fica muito infeliz. Aí ela fala no final do livro que depois de alguns dias o objeto que foi sumido finalmente foi encontrado, mas a mãe dela não se importou. Só que mesmo assim a empregada voltou a entrar em contato com ela e dá a entender que elas continuaram a amizade depois disso. E o livro termina assim, muito legal. A Porta dos Três Trincos, isso. Esse livro, ele tenta ser uma introdução à física quântica para crianças. Eu confesso, assim, que na época eu gostei demais, achei muito legal, mas eu li um outro livro da autora, chamado Quantic Love, e assim, foi uma decepção total, tanto que esse eu li depois, mas já até resenhei como um enfático, não vale a pena, porque é uma mistura de física quântica com malhação. Mas esse livro aqui eu tinha achado ele muito interessante porque ele tem muitos enigmas. É história sobre um menino que ele acorda e ele vê uma inscrição na parede do quarto dele, dizendo assim: é idiotice esperar resultados diferentes quando se faz a mesma coisa. E assim, ele interioriza isso dentro dele e resolve mudar a rotina, seguir por um caminho diferente, e aí acontecem várias coisas com ele, né? E ele meio que entra no mundo quântico e aprende vários conceitos de física, que eu li, achei muito interessante, mas jamais saberia explicar para vocês. Mas assim, eu gostei demais dos enigmas que o livro propõe. Igual, por exemplo, um dos enigmas é assim: qual que é a melhor forma de espetar um balão sem ele estourar? Resposta: espetando com ele vazio. Outro enigma: você tá num carro preto dirigindo por uma estrada com todas as luzes apagadas, com todas as vitrines apagadas, com todas as luzes das casas apagadas, e aí um gato preto cruza seu caminho, mas você não o atropela. Por quê? Porque estava de dia. Ou seja, foi criado toda um engano mental, digamos assim, com apagado, pra gente imaginar logo aquele cenário de filme de terror, né? Em que é de noite, escuro e tal. Mas não, tava de dia, por isso que tava tudo apagado. Então, assim, o livro ele mostra pra gente que muitas vezes, assim, as crianças e mesmo os adultos que mantêm a inocência conseguem pensar por problemas conseguem pensar os problemas de uma forma diferente e achar soluções que muitas vezes os adultos não conseguem. E é isso, assim, que eu achei de mais interessante no livro. Próximo livro, O Sorteio da Morte. Esse, ele fala sobre... Como é que chama o cara aqui, gente? Eu esqueci. Jean Trumel. O cara ele é um cara que não acredita em Deus, que não acredita em vida após a morte, que não acredita em nada disso. Só que um dia ele recebe a visita de um demônio. E assim, o tal do demônio, ele tem o mesmo protótipo, na verdade o mesmo estereótipo, né, dos filmes
e tal, que relatam demônios, que é o chapéuzinho de cartola e o terno e a maletinha. Só que no caso daqui do livro mostra marrom. E geralmente nos filmes mostra preto. Mas é o marrom, ou preto, ou cinza, essas cores, digamos assim, sóbrias. E esse demônio fala pra ele que ele ganhou o sorteio da morte e que nesse sorteio são sorteadas algumas pessoas que o demônio concederia a essas pessoas todos os desejos, mas depois de um determinado tempo, que eu não lembro exatamente qual, porque tem 5 anos que eu li todos esses livros, né? O demônio mataria essas pessoas e as levaria para o inferno, literalmente. E olha que isso é um livro infantil, tá? Imagina se não fosse. Mas enfim, e o cara, como não acredita em Deus, também não acredita no diabo, não acredita nele, né? E continua vivendo a vida normal, de todo jeito, e não aceita nenhuma das propostas do demônio. E assim, nisso aparentemente é louvável. Só que durante a história ele tem várias e várias oportunidades, né? Eu não sei se o autor desse livro é cristão, se o autor desse livro é satanista, mas é uma das duas coisas. Porque é uma descrição do mundo espiritual tão real que socorro. Mas enfim, mostra, ele tem várias e várias oportunidades de fazer as pazes com a família dele, várias oportunidades de crer em Deus e tal, e ele despreza todas elas, mas continua não aceitando a proposta do diabo. Ele continua não aceitando, e ele, no começo ele não acredita, mas depois ele acaba acreditando e tenta fugir, não aceita, mas também não aceita nada que seria de Deus ou do bem, né? Ele não aceita nada. E assim, o livro ele vai mostrando tudo isso. Spoiler 1, 2, 3, se não quiser ouvir, desliga o vídeo. E assim, acaba que no final, né? Acaba que no final acontece o seguinte: ele gasta uma fortuna para poder ir e estar quase que em 2 lugares ao mesmo tempo e perder a aposta. Mas antes de acontecer isso, ele encontra com uma mulher que é o protótipo, né, da Jezabel, né, o protótipo da Jezabel, que o seduz e ele cai na sedução dessa mulher. E assim, e aí quando chega lá, quando ele aparentemente venceu, a mulher se mostra como a chefe, digamos assim, do tal do demônio lá que fez o sorteio da morte. E diz que o cara caiu na armadilha dela. Que qual que seria? E a armadilha dela seria o seguinte: nunca morrer. Nunca morrer. E é aí que tá o lado, digamos assim, espiritual da coisa. Por quê? O que é pior do que morrer é viver eternamente em pecado. E é interessante porque, assim, lá no relato lá de Adão e Eva, né? Quando Adão e Eva comem do fruto do conhecimento do bem e do mal e Deus os expulsa do jardim, ele fez isso para que eles não comessem do fruto da árvore da vida. Porque comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, sendo expulso do jardim e aprendendo a trabalhar, a buscar a Deus, e aí teve religião judaica e toda a revelação progressiva, até Jesus vir morrer pelos nossos pecados para nos dar a oportunidade de salvação. Ok, beleza. Mas se eles tivessem comido a árvore da vida, eles viveriam eternamente em pecado e sem chance de salvação. O livro, eu não lembro se fala de Adão e Eva, se fala de alguma coisa assim, mas essa lição ficou bem clara. E outra lição que ficou bem clara é que não adianta fugir das tentações do mal, fugir do maligno, fugir do diabo, combater o diabo, se Deus não for a nossa motivação. Não adianta, a gente vai acabar caindo em outra armadilha. Próximo livro, O Senhor dos Pesadelos. Esse daqui é um que, assim, na época eu achei muito legal. Hoje eu não acharia tanto, porque eu já li outros livros melhores do que ele, e até mais fáceis do que resenhar do que ele. Mas ele fala basicamente sobre uma adolescente que começa a ter pesadelos, e esses pesadelos dela influenciam no mundo real. E ela fica meio que presa neles porque ela não quer amadurecer.
Então, como ela não quer amadurecer, ela fica presa nesses pesadelos, nesses sonhos dela. E assim, e a lição que fica pra gente, né, desse livro é que a gente acorda dos nossos sonhos porque Deus quer que a gente os realize. Porque a realidade é o único lugar onde os sonhos podem ser reais. E não ficar preso no passado, não ficar preso literalmente nos sonhos. Mas eu lembro que eu gostei muito na época, mas eu não gostaria tanto porque eu já vi filmes, já li outros livros que têm esse mesmo tipo de ensinamento de uma forma melhor. Próximo livro, O Enigma das Estrelas. Esse daqui eu confesso que eu comprei como secular, como uma história literalmente de alienígenas para crianças, mas eu me surpreendi, porque esse livro é totalmente cristão. Depois eu pesquisei sobre o autor dele, Fábio Fará. É um autor cristão. Já li outros livros dele também. Mas a história é o seguinte. É sobre uma turma de crianças que um menino, ele quer ter contato com os extraterrestres. E ele consegue ter esse contato. Mas o livro, né, ele deixa claro o tempo todo pra gente que ETs são demônios, que são mentirosos. E assim, eu achei terrível também quando eu li, porque são crianças são crianças pequenas, na faixa de 10 anos mais ou menos. Mas da forma que falam, eu achei que eu estava lendo sobre adolescentes de 17, 18 anos. Assim, extremamente mundanos. Alguns seriam que se chamariam de cristãos nominais, né? O prato cheio para ataque de possessão demoníaca. E um dos rapazes, o que tem o contato, ele literalmente pede para ter. Ele literalmente pede para ter contato e tem o desejo atendido, né? É abduzido, sequestrado, possesso. E assim, e o mais legal é que a situação do livro, que a situação só se resolve quando as crianças e os pais resolvem entrar em oração. Quando eles oram, aí o garoto é libertado. E assim, eu achei impressionante. Eu tenho até a versão mais nova desse livro que eu comprei, mas eu ainda não li para fazer uma resenha mais detalhada e tal, porque eu não lembro de todos os detalhes. Mas assim, é impressionante que assim, toda a configuração espiritual da história assim é exata. Eu só seria mais exata nesse protagonista, acho que é Jonas, que ele chama, é isso mesmo, Jonas. Se ele tivesse tido antepassados que mexeram com ocultismo, com magia, esse tipo de coisa. Aí isso justificaria ainda mais um contato demoníaco tão direto quanto o que mostra aqui. E aqui, o livro não economiza. Ele é todo coloridinho, todo bonitinho, todo pequenininho, não sei se dá pra ver, todo cheio de ilustraçãozinha. Mas ele não economiza. Uma frase que tá aqui e, assim, tá na minha mente até hoje. Do que adianta conhecer o segredo, o enigma das estrelas, se o final é o inferno? Do que adianta? De nada. Busque a Deus, sirva a Deus, que é melhor. Não vai meter com o ocultismo, não. A Cidade que Encolhe. Esse daqui, eu confesso que eu pensei que fosse um livro de fantasia. Comprei, assim, porque tava barato, de forma bem despretensiosa mesmo. Mas, assim, que lição, gente, que lição. Eu tô pra ler isso aqui um dia de novo e destrinchar. Sabe, destrinchar. Uma história que parece que tem mais de 30 anos de idade, mas assim, que profundidade de história. Que profundidade. Eu nem sei se eu saberia dizer todo, mas assim, A Cidade que Encolhe, o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte, que não é encolhe no sentido de ficar pequeno, de encolher. Não é nesse sentido. E sim de esquecer, de esquecimento. Ou seja, é um menino que ele vive numa cidade onde ela está encolhendo porque existem lugares onde ninguém mais pode ir,
ninguém mais pode falar sobre esses lugares, que eles se tornaram, digamos assim, meio que amaldiçoados. E assim, né, e ele vive, né, nessa situação, até que a cachorrinha dele, chamada Princesa, o menino chama Joca, a cachorrinha chama Princesa. Até que a cachorrinha dele vai para um desses lugares, né, que desaparece, digamos assim, a cachorrinha é como se não existisse. E aí ele resolve investigar o que tá por trás daquilo. E assim, e aí ele volta no tempo, vai lá pra infância. E assim, em muitos pontos, esse livro me lembrou até o filme Jumanji, que é anterior, alguns anos a ele, né? Mas assim, aí ele volta no tempo e ele descobre que agora, a partir de agora vai ser impossível não dar spoiler. Se não quiser ouvir spoiler, desliga o vídeo. Aí, né, ele vai, né, ele vai pro passado. E no passado, quando a tia dele, quando os tios dele eram crianças. E ele descobre o seguinte, que era tudo normal, mas um dia chegou um circo na cidade, e esse circo tinha um mágico, e ele fez meio que tipo que um show de horrores, literalmente, na cidade. E toda a trupe dele é relatada como corpos não animados e que ganham vida apenas por magia. E assim, e quando ele, né, ele vai lá, aí ele vê que esse sítio chega na cidade, esse circo chega na cidade, todo mundo fica encantado com esse mágico. E esse ritual, ele era mais ou menos assim: a pessoa tinha que olhar para um espelho, e no que ela tinha que olhar para esse espelho, lembrando aquilo que ela mais deseja na vida, aquilo que é o maior prazer da vida dela, esse prazer dessa pessoa era sugado para esse espelho, e a pessoa, ela meio que tinha uma visão do futuro, uma visão falsa, logicamente, né? Mas, e tudo isso que era sugado para dentro do espelho, criava, tipo, meio que uma energia. E aí isso virou, tipo, um monstro que começou a devorar as pessoas. E quando as pessoas eram devoradas, elas começavam a negar aquilo que acontecendo com elas. Então, assim, aí ele vê, por exemplo, uma pessoa saindo de lá do circo toda arrebentada, e fala assim, quantas horas? Aí a pessoa fala assim, eu não tenho relógio. Como não tem? Você tá com relógio, não sei o quê. Aí as pessoas, elas começam a negar aquilo que acontece com elas. E assim, alimentando o prazer da forma que elas alimentaram e negando a realidade, foi isso que destruiu a cidade. É isso que destruiu a cidade. E assim, e os paralelos assim com o cristianismo é impossível não encontrar. Porque, assim, uma das lições mais fortes que eu tive na igreja uma vez é que tempo não apaga pecado e nem mudança apaga pecado, mas apenas confissão. Enquanto a gente não falar, fui eu que fiz, eu errei. Seja para Deus, seja para o outro, não adianta o tempo passar, não adianta sequer a gente mudar. Não adianta. Entendeu? Pecado tem nome, tem telefone, tem endereço, tem data, tem tudo. Como dizia um pastor da igreja que eu congregava, né? E outra coisa também é que a gente não pode, né, se alimentar de prazeres, nem de vingança, nem de ódio. Porque tudo isso também, tem uma parte que eu esqueci de falar, né? Que era uma menina que ela ficava com muito ódio, porque todo mundo caçoava dela, todo mundo zombava dela. E foi esse ódio que meio que estava alimentando tudo isso também. E outra coisa, outra parte também do livro que assim que é extremamente cristã, é que tem uma hora que fala assim, que todas as pessoas sonham, né, em ser heróis, vencer monstros, vencer guerras, mas os maiores monstros, as maiores guerras estão dentro da gente. E os maiores atos de bondade e heroísmo são os atos do dia a dia. Isso é extremamente cristão. Eu não sei se a autora é cristã, se ela teve alguma formação cristã, mas assim, o livro é inteiramente cristão do início ao fim.
Nem Tudo Está Perdido. Esse daqui é outro que eu não sei se é cristão ou se é satanista. Mas essa autora, junto com outro autor, fez um outro livro que ele realmente era totalmente diabólico. Eu já resenhei, chama Por um Triz. Vocês encontram aí nas resenhas antigas. Mas esse livro aqui, ele é uma alegoria perfeita do mundo espiritual. Aqui, ó, vejam a descrição. Esse livro é dedicado a todas as mini-pessoas, estranhas criaturas que enxergam, mas não veem, ouvem, mas não escutam e só acreditam naquilo que querem. Ou seja, a própria definição da mediocridade, né? E assim, a história é a seguinte, é a história de uma menina chamada Naná, acho que é isso, Naná, que chama a menina, que ela começa a reparar que todas as coisas são iguais, são iguais, são iguais. Ela começa a se perguntar se tudo seria sempre assim, né? E aí um dia ela começa a perceber das coisas que começam a sumir na casa dela. E nisso o irmão dela também some. E é aí que ela começa a falar com um relógio, que faz meio que o protótipo do guia espiritual. Tanto que ele até fala que... Tem até uma frase que ele fala, ele diz mais ou menos assim: se até Deus descansou no sétimo dia, quem era ele para não descansar? E esse relógio, né, explica para ele, né, do mundo que para onde vão as coisas que desaparecem. E essa menina, junto com a amiguinha e junto com esse relógio, resolvem fazer uma excursão para esse mundo. Spoiler a partir daqui, se não quiser ouvir, desliga o vídeo. E esse mundo, ele é exatamente igual ao mundo espiritual. Tanto que quando eles chegam lá, quando ela chega, né, elas e o relógio, né, chegam lá, ela tenta falar, ela tenta andar, ela percebe que tá cada vez mais cansada, que tá cada vez mais pesada. E aí, né, e o relógio explica pra ela que as leis lá naquele mundo são diferentes, que ela deveria simplesmente, pensar. Que assim, que não era pelo esforço próprio, não era por muito se esforçar, por muito trabalhar, mas pela fé. E isso é uma alegoria perfeita do mundo espiritual. E assim, ela e a amiguinha, indo com o relógio, elas conseguem transitar, né, lá nesse mundo das coisas perdidas. Mas o irmão dela, que foi, digamos assim, de forma aleatória, e outras pessoas que ficaram presas lá, elas ficaram realmente presas, porque elas não foram sem direção espiritual. E com o mundo espiritual acontece a mesma coisa. Se a pessoa não tem uma direção de Deus, ou até mesmo do diabo, entendeu? Porque satanista, né, também tem experiência espiritual e essas coisas com a direção do diabo. Mas se a pessoa não tem nenhuma coisa nem outra, a pessoa destrói a própria vida. Assim, o que tem de gente louca, de gente surtada, doente, por aí pra mexer com o mundo espiritual, e sem ser cristão maduro, sem ser cristão firme e sem ser satanista, não tá escrito. Assim, por isso que não dá pra saber se a autora é cristã ou se a autora é satanista, porque as leis, elas são praticamente a mesma coisa. E o livro chama Nem Tudo Está Perdido, porque eles conseguem libertar o irmãozinho dela lá, mas quando ele volta pro mundo real, é como se nada tivesse acontecido. Mas ele fala, né, uma das frases, né, que o relógio sempre dizia. E aí o relógio vira e fala assim: nem tudo está perdido. Ou seja, aquelas pessoas que eu entendi, né, eu pude interpretar, levar para esse lado, que já tiveram o mínimo de contato, de experiência real com o poder de Deus, nunca consegue esquecer isso, por mais que tentem. E assim, eu achei muito interessante, assim, a gente só tem que tomar cuidado, né, porque a gente não sabe se é feito por cristão ou por satanista, mas as lições, assim, elas são realmente incríveis. Agora tem outros 3 livros, na verdade, que eu acabei esquecendo e os encaixotei. Então eu vou falar sobre eles, mas eu não vou poder mostrar.
Um deles chama Jeremy Fink e o Sentido da Vida, e fala sobre um menino que tinha perdido o pai, e quando ele faz 13 anos, ele descobre que o pai deixa para ele uma caixa contendo o sentido da vida, mas que para isso ele teria que achar 4 chaves. E aí ele parte com a única amiga que ele tem em uma jornada por toda a cidade para encontrar essas chaves. E assim, é muito interessante, é muito divertido, muito comovente, né? Mas ele guarda uma surpresa pro final. Uma coisa que eu achei interessante é que, na época, eu não sabia que eu era autista, e o livro também não fala, né, que o protagonista é autista. Mas hoje, lembrando da história, dá pra ver claramente que era. Apesar que ele era bem pior do que eu, porque eu saio, eu socializo, né, eu sempre gostei de socialização, de sair, de ser independente. E o menino não. Ele nunca saía de casa, ele ficava sempre em casa. E a questão da restrição alimentar também. Eu sou muito chata pra eu comer com algumas coisas. Mas o rapazinho lá da história, ele só comia um tipo de alimento, por incrível que pareça. Manteiga de amendoim, uma coisa assim. Acho que isso nem existe aqui no Brasil, eu pelo menos nunca vi. Mas enfim. E spoiler, se não quiser ver, se não quiser ouvir, desliga. E acaba que no final a gente descobre que era tudo um plano do pai dele para que o menino pudesse sair de casa, viver novas aventuras, conhecer novas pessoas. E as chaves todas estavam... Uma chave ele conseguiu encontrar, eu não lembro como, mas acho que foi num chaveiro normal mesmo. E as outras 3 chaves ele conseguiu encontrar com um amigo dele que era um antiquário. E esse amigo, ele meio que o contratou para poder fazer visitas para pessoas que penhoraram coisas na infância, e ele queria devolver, porque ele ia sair do Brasil e ele achou que as pessoas tinham direito. E assim, uma das pessoas era uma menina que tinha penhorado um livro autografado para comprar um vestido de debutante, e ela acabou brigando com a amiga por toda a vida e nunca conseguiu fazer as fases. O outro objeto era um telescópio que o menino penhorou para poder conseguir juntar dinheiro para ser um cientista, e ele acabou realmente sendo, né, um cientista famoso, mas ainda assim com uma vida completamente vazia, porque não acreditava mais em Deus, nem no sobrenatural. E o outro foi um menino que penhorou um abajur, porque dizia que a família dele tinha abajur demais e nunca tinha tempo para ele. E ele acabou se tornando um velho ranzinza que vivia com o mínimo. E que mesmo tendo o mínimo, né, sendo que chamava de minimalista, a gente vê que ele nunca conseguiu superar isso também. Ou seja, são histórias extremamente tristes, extremamente tristes para a criança, mas se mostra a realidade como ela realmente é, né? E assim, e a gente acaba descobrindo que o pai, ele não sabia que ia morrer, mas ele criou, né, todo um esquema para que o menino tivesse uma aventura quando ele fizesse 13 anos. Que ele dizia que, tipo assim, que até os 12 anos seria meio que aceitável ficar só dentro de casa, não se socializar, não conhecer o mundo real. Mas a partir dos 13 anos ele teria que ter experiências sociais. E assim, eu achei muito interessante. Os outros 2 livros, eles na verdade são muito parecidos, o ensinamento. Um chama Aristóteles é Lógico e o outro chama Caminho de Volta. A história do Caminho de Volta é um rapaz que já está com 30 anos de idade, e ele conta que quando ele era criança ele gostava muito de labirintos e ele escrevia um mundo de fantasia, até que ele encontrou uma amiga para dividir esse mundo com ele, mas eles brigaram por besteira e perderam o contato totalmente. Até hoje ele se lamentava por isso. E a outra história é a história de... É um livro bem curtinho, acho que tem umas 30 páginas só. É a história de uma menina que tem que fazer um trabalho sobre silogismos. E o pai tenta explicar para ela o que é silogismo de todas as formas e ele não consegue explicar isso para ela. Só que aí ela vai para um jogo de futebol ou de vôlei, não sei, é um esporte qualquer aí. E volta para casa dizendo que finalmente entendeu.
Porque aí o silogismo era assim, para ganhar o jogo tem que ter concentração. O time adversário não se concentra. Então, logicamente, eles vão perder. Só que, o que acontece? Ela estava muito triste, por quê? Porque ela já tinha entregado o trabalho e tinha ganhado 0. E os 2 livros, eles têm como principal ensinamento... Os 2 livros, eles têm como principal ensinamento que, muitas vezes, a sabedoria e o conhecimento vêm a nós na nossa vida quando a gente não precisa mais deles. E era exatamente como eu estava me sentindo, né? Entender tudo que eu entendi e tal, para me curar da depressão, realmente foi uma bênção, foi a glória, literalmente. Mas eu ainda ficava naquela. Por que eu não descobri isso antes? Por que eu não sabia isso antes? Se eu não soubesse isso antes, se eu soubesse isso antes, eu não teria caído nessa situação. Só que, na verdade, não. Na verdade, não. Porque, como diz aquele ditado, que é até muito verdadeiro, né? O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. E da mesma forma, tem certas experiências na nossa vida que, quando a gente passa por elas, a gente acha, nossa, por que eu não entendi isso antes? Por que eu não sabia isso antes? Só que se a gente não passasse, a gente nunca ia saber e a gente nunca ia entender. E foi literalmente o que eu entendi. Que a minha história, né, que a minha vida estava seguindo um caminho, está seguindo um caminho que foi um caminho que as pessoas da Bíblia e da história da igreja já seguiram e já trilharam. Ou seja, não há nenhuma novidade. E todos eles passaram por essas dificuldades, passaram por essas provações, por essas lutas, por essas crises. Quem sou eu para achar que não vou passar? A única coisa, né, que eu sei, né, que ficou claro para mim desde lá de 2015 é que o fato de eu saber de tudo isso e passar por tudo isso é a oportunidade que Deus me deu para ajudar outras pessoas que eu vou encontrar, ou que eu estou encontrando, que estejam passando pela mesma situação. E que eu posso sim, né, falar para muitas pessoas, igual eu tento falar nos vídeos, nos textos, e que mesmo que muitos não entendam, quando elas passarem por isso, elas vão entender e elas vão se lembrar. Enfim, é isso. Eu sei que o vídeo ficou muito longo, porque são muitos e muitos livros. Mas é isso, eu vou continuar com as resenhas escritas, com outros vídeos por aí. E fiquem todos com Deus. E nunca é tarde de lembrar, para lembrar, Jesus ama a todos. Jesus te ama, mas o amor dele precisa de arrependimento. Arrependa dos seus pecados, aceita Ele como Senhor e Salvador, viva se arrependendo constantemente, servindo, trabalhando, aceitando sua realidade, bom? Porque Jesus está voltando, todo mundo sabe o que está acontecendo aí, né? Jesus está voltando, e mesmo que Ele não volte de forma escatológica nos próximos dias ou nas próximas semanas, mas nós não temos garantia do dia de amanhã. Ok? Todos com Deus. Tchau.